Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês. Vocês lembram que nós estávamos falando sobre o surgimento da escrita, né? Como ela é uma fonte de informações. E passou muito, não foi? Passou por muito tempo, né? Ela era bem complicada, né? Vamos ler aqui comigo esse cartaz? Observe aqui comigo. Ah, professor. E agora? Ó, o que diz o primeiro documento escrito da história? Olha aqui, ó. Esse é o primeiro documento escrito da história. Você consegue decifrar alguma coisa daqui? Eu não consigo. Só que eles falavam que isso aqui era vindo de quê? Vindo de crença, vindo de deuses. Eram informações divinas que vinham. Eles acreditavam muito nisso. No sol, eles acreditavam em coisas assim sobrenaturais. Então eles achavam que essas informações adivinhos, né, vinha disso daí. Só que se eu hoje pegar isso daqui, eu não consigo entender. Você também não consegue entender. Mas que maravilha, né, que hoje nós temos o quê? Hoje nós temos a nossa escrita, né? A, B, o nosso alfabeto. Hoje nós temos informações de todos os tipos, como eu falei, em várias línguas, em vários idiomas, e que nós podemos traduzir tanto do português para o inglês, para o espanhol. Hoje nós temos uma variedade de pessoas capacitadas, pessoas que fazem esse trabalho. Mas já imaginou ter que ler um texto desse? Eles acreditavam de fato que vinham de divindades, né? Observa aí, ó. Agora nós vamos assistir um vídeo muito interessante que fala um pouco de tudo isso que nós já estamos falando aqui na nossa aula. Preste bastante atenção em cada partezinha do vídeo, ok? Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto.
22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Ok, vocês observaram quanta informação legal, quantas coisas legais nós aprendemos, né? Naquela época, quem era o principal ali, quase que principal, era o escriba, né? O escriba que escrevia, que orientava. Às vezes, nem os nobres sabiam, tinham domínio de fato disso tudo, sabe? Que era direito deles, mas às vezes eles deixavam para os escribas, que era quase somente eles que tinham essa informação da escrita. E vocês observaram, prestaram atenção? Eu prestei bastante atenção. Que eles usavam muito elementos da natureza para demonstrar, para falar, para informar. Lembra da nossa primeira historinha lá do Piteco? Você olhava e via o quê? A guerra, um animal perseguindo. Eles sempre usam elementos da natureza, animais, vocês viram aí, acho que corujas, né? Outros tipos de animais. Por quê? Porque era o que eles tinham naquela época. Hoje, na nossa informação, pela internet, através de informações nas nossas redes sociais, nós usamos o quê? Nós usamos emojis, né? Esses desenhozinhos eram emoji de antes de Cristo. Eram os emojis da época. Hoje nós usamos carinha, né? Carinha de triste, de feliz, de alegria. Vocês já viram quanta evolução, quanta coisa mudou, quantas situações mudaram? Ai, deixa eu falar um negócio para vocês. Você já desenhou na sua parede? Ah, ufa, ainda bem, né? Todo mundo já teve essa fase, né? De desenhar na parede. Sabia que isso é uma herança inconsciente que nós tiramos dessa época aqui? Que os povos não tinham papéis, não tinham nada. Já pensou 3.000 anos antes de Cristo? Não existia muito acesso a esse tipo de coisa, papel. Caderno, então, e eles tinham as paredes. Eles falavam, rapaz, eu tenho uma parede tão bonita, uma parede grande, precisa de alguma coisa. E você também, né, quando estava aprendendo lá a escrever, fazer aqueles garranchinhos, né, aquelas garatujas, aquelas coisinhas, aqueles desenhos que só você entendia, você já estava remetendo lá a esse tempo anterior. Você tinha necessidade de quê? De informar, de se comunicar, de falar com alguém. E você ia e desenhava lá na parede. Geralmente, quando a gente entra numa casa, né, que tem criança, pode ser a pessoa organizada como for, cuidadoso como for, mas tem algum cantinho, um risquinho, né, às vezes risca outras coisas também, mas a criança ela tem necessidade de se comunicar, como antigamente também, há vários anos, mais de 3.000 anos antes de Cristo. Olha aqui, ó, leia comigo na imagem. A palavra hieróglifo vem do grego hieros, sagrado, e glifem, gravar, escrever, e quer dizer escrita sagrada. Na verdade, existem diferentes estilos. O mais desenhado, tal como vemos nas pirâmides, é chamado de estilo hieroglífico. Em papiros e outros documentos, vemos o estilo hierático, mais cursivo, ou seja, mais fácil de traçar. Existe ainda um estilo mais popular, o demótico. Por muito tempo, a escrita antiga permaneceu misteriosa. Os hieróglifos só foram decifrados no século XIX pelo estudioso francês Jean-François Champollion, a partir de uma pedra que continha inscrições de hieróglifos e sua tradução no grego. Já pensou, depois de tanto tempo, foi traduzido essa escrita.
muito tempo depois, ok? Ó, a evolução dos hieróglifos. Todavia, a escrita hieroglífica, viu como é difícil? Passou por evolução, se tornando mais simples e didática. Nesse sentido, se dividiu em duas maneiras, sendo elas o hierático, as mesmas bases do hieróglifos, só que se podia escrever, pintar em papiros ou até mesmo em placas de barros. E o demótico, nessa evolução, os hieróglifos começaram a ficar mais bonitos aparentemente. Isso foi possível com adaptações de sinais gregos e hieróglifos. Ok? O que seria um papiro? Né? O que seria? Olha aqui, ó. Eu trouxe um exemplo aqui. Olha aqui, ó. Antes, isso já bem depois, isso aqui já era uma evolução, ok? Isso aqui já era uma evolução, já era um tipo de evolução. E bastante. Eles faziam tipo como se fosse era tipo como se fosse um tecido, esse papel aqui, ó. Porque eles não tinham acesso ainda a essas técnicas de fazer o papel. E eles pegavam isso aqui, ó, e iam escrevendo, como vocês viram algumas questões acerca no vídeo. Eles iam escrevendo aqui com muito cuidado. Não tinha o corretor, não tinha lá você tá digitando apaga. E era muito difícil nessa época. Hoje você é um privilegiado que você tem acesso à escrita, você pode desenhar, você pode apagar, você pode pintar. Nós temos hoje vários meios para que nós possamos ter menos trabalho possível, ok? Então era dessa forma que eles escreviam a carta deles, escreveu com penas, alguns escreviam assim com tintas naturais, não tinham acesso hoje ao que nós temos. Tudo bem até aí? O hieróglifo, constitui o sistema de escrita mais antigo do mundo. Olha aí o A, B, viram como eu falei, ó? Os animais, né? A natureza está sempre presente aí. Vocês observaram aí que o V e o W, ó, o V e o W são um pintinho, né? Não é assim? Por quê? Porque no nosso alfabeto o V e o W não tem o mesmo som. Pois é, o V e o W, né? Dependendo da situação, ele tem um som, o W tem um som de V, né? Então, olha aí, ó, ele já tinha uma lógica. O hieróglifo constitui o sistema de escrita mais antigo do mundo. Já imaginou para você escrever uma carta, fazer esse monte de desenho? A outra pessoa tinha que entender também e compreender. Tudo bem? Entretanto, a escrita foi desaparecendo quando começou a se misturar com a escrita desenvolvida pelos egípcios. Assim, a forma de escrita e a língua sofreram mudanças visíveis. Logo, pelos registros históricos, as últimas pessoas a utilizar esse tipo de escrita foram os sacerdotes egípcios da era cristã, ok? Foi desaparecendo. Atualmente, a escrita hieroglífica é considerada morta, porém ainda é possível encontrar vestígios dessa forma de escrita em alguns artesanatos, ok? Quando os gregos e os romanos chegaram ao Egito, os escribas e sacerdotes do país lidavam de modo inteligente com a escrita hieroglífica. Observe aí, ó, quanto detalhe, né? Já imaginou para fazer isso aí? Eram bastante detalhes minuciosos. Isso aí tudo eram informações, várias informações dentro desses desenhos, que se nós olharmos, nós não entendemos nada, né? Nós não temos noção. Ok? Nós não temos noção de nada do que está sendo comunicado aí. E eles faziam aqui, ó. Observe aqui comigo, ó, nessas imagens aqui, ó. Ó, hoje nós podemos ver essa linguagem, ó, dentro de artesanatos, ó. Isso aqui é o que? É cerâmica, né? Dentro de vasos, em vasos. Esses vasos são bastante caros, comercializados em alguns lugares. Por quê? Porque eles trazem à tona, né, a história e mostram um pouco dessa... Olha esse daqui, ó, esse aqui é bem, ó, traz um pouco dessa evolução. Aliás, um pouco não, traz muito, muito dessa evolução. Olha aqui, ó. Esse aqui é um quadro, ó. Olha aqui, ó. Você dá para perceber que são pessoas, né, com animais, ou iam sacrificar, era para alimentação. Com certeza era para sacrificar, né, que eles sacrificavam animais na época, que era tudo dentro
da cultura deles. Você já imaginou quanta informação boa, quanta informação legal e quanta coisa hoje nós temos acesso porque eles batalharam e lutaram e foram desenvolvendo a escrita para nós chegarmos na escrita de hoje? Ok? Tudo certinho? E não esqueçam, para acessar essa e outras aulas, vamos lá na nossa plataforma Eduque. Vá lá, veja, reveja novamente e aprenda bastante. Tchau, tchau, crianças. Até mais!